Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Veranice e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dormir, tá? Ou melhor, como dormir. Espero que esteja todo mundo bem, tá? E que a gente possa compreender de uma forma mais simples essa coisa que tá tão difícil. Então, todo dia, quando alguém me procura aqui no meu espaço, né? A maioria me diz assim, Vera, eu não durmo, eu não desligo, eu não descanso, eu acordo pilhada e vambora, né? Então, a parte de hoje é falar sobre como que a gente desliga. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente se conecta o tempo todo com tudo e com todos, tá? Num vídeo anterior falamos um pouquinho sobre medianidade, de uma forma simples de entender, então quem puder dar uma olhadinha lá para compreender. Mas eu quero que vocês imaginem vocês um computador e vocês vão abrindo janelas. Estão lá abrindo e vão abrindo janelas, né? De repente aquilo tá lotado. E aí vocês não fecham aquelas janelas. E aí no outro dia tentam abrir mais janelas em cima daquelas e vão indo. Então, quando a gente não dorme, é porque a gente não se desconecta dos lugares ou das pessoas, tá? Quando eu compreendi isso, eu não perdi mais nenhuma noite de sono, tá? Porque o corpo, ele tem a necessidade dessa parada, ele precisa, né? A gente precisa dar isso para ele, para que ele fique bem. Então, quando eu compreendi que o dormir bem faz com que eu fique equilibrado em muitas coisas da minha vida, ou quase todas, tá? Eu compreendi que eu precisava aprender com urgência. E eu atendia as pessoas e eu ficava conectada em todo mundo. E me vinha, mas eu podia ter falado isso com essa pessoa, poderia ter ensinado aquela outra coisa. E hoje não, tá? Quando eu compreendi a sair dos lugares e me desconectar, foi um alívio gigantesco. Como que eu entendi, como que eu soube que eu estava conectada em outros lugares, tá? Eu deitava na cama, ao invés de ter uma cabeça leve, limpa, eu ficava com a sensação de, parecia que eu tava flutuando, assim. Sabe aquela coisa de vai e volta, assim? E aquilo ficava horas, às vezes a noite toda, e não parava. E aí me vinha assuntos aleatórios. Eu tava lá pensando num jardim. Em vez de pensar no jardim, na grama, no pássaro, que era uma coisa familiar, né? Eu pensava na grama, no pássaro, numa carne e numa roupa, coisas que não combinavam. Então, eu entendi que todos os lugares que a gente vai, todas as pessoas que a gente encontra, a gente se conecta. Então, tem um momento que a gente tem que se desconectar e voltar pra gente. Como que eu faço, tá? Eu testei duas formas e as duas funcionam, tá? E as pessoas que passam por aqui que eu atendo também aprenderam a fazer dessas duas formas e deu certo também. Mas cada um encontra a sua maneira e o seu jeito, tá? Eu vou pro banho, respiro fundo e aí eu me busco em todos os lugares. No início, eu tinha que ir mentalmente, sei lá, tava lá, do nada vinha a imagem da casa do meu filho, tá? Eu tinha que ir mentalmente, fechar meu olho, ir até lá, subir a escada, tentar ver se eu conseguia me sentir naquele lugar, e eu sempre me sentia, né? E eu ia lá, botava a mão no meu ombro e dizia, Vera, pode ir embora. E aí eu fazia todo o processo de volta, respirava e voltava pro meu corpo. Então, eu fazia isso com todos os lugares. Aí deitava quietinha, daí me vinha do nada coisa sobre o mercado. Lá ia eu, lá até no mercado, me buscava e fazia o caminho de volta. Então, no início, eu fazia esse processo bem assim, eu ia até todos os lugares e me buscava. Então, vocês, né, na questão do trabalho, saíram da empresa, chegaram em casa, não conseguem se desconectar, ou até fazem suas coisas, mas quando vão deitar, ficam lembrando de N coisas para fazer, precisa ir até lá, até o setor que tu trabalha, até a mesa que tu trabalha,
olhar se tu consegue te enxergar ou te sentir naquele lugar, e ir lá dar um comando, dizer, ó, já deu. Quando o corpo estiver aqui, a gente trabalha. Agora é hora de vir. E aí tu acolhe aquele teu eu lá, né? E traz contigo. Hoje, tá? Hoje eu não tô mais fazendo esse processo de ter que ir todos os lugares. Isso vocês também vão sentir. Hoje eu vou pro banho, quando eu tomo banho, respiro, dou um comando, chega, vou voltar de todos os lugares, eu sinto automaticamente eu voltando, tá? Mas no início eu tinha que ir de lugar em lugar me buscar, então provavelmente as primeiras vezes vocês vão sentir dessa maneira aí. Por que que isso é importante, tá? Porque senão vocês nunca vão estar vivendo aquilo que tem que ser vivido. Vocês vão estar sempre em outro lugar. Às vezes a pessoa tá lá no final da vida dela e ela fala muito, bah, como eu sinto saudade de quando as crianças eram pequenas, ou como eu queria que eu pudesse viver isso de novo, eu ia aproveitar mais. Quase sempre é porque as pessoas não vivem o agora. Elas estão sempre conectadas num próximo momento. Então, às vezes a gente tá fazendo um almoço, já pensando, ah, tem que ajeitar a pia, tem que lavar a louça, tu já tá num outro momento, tu não tá vivendo aquele. Ou mal terminou, botou o almoço na mesa, já começa, ah, vou passar um café, porque daí já vamos tomar um café. Curtir aquele momento, aquele presente, faz com que a gente aprenda a se conectar no momento. Eu aprendi isso, tá? Quando eu fiz o meu estágio, eu sou massoterapeuta, e eu fiz o meu estágio no Hospital Geral em Novo Hamburgo, que é um hospital, para quem conhece, é um hospital difícil, tá? Tipo, lá é tudo que é mais sério acaba parando por lá, né? E aí eu tinha um senhor que já estava internado, então a gente olhava a ficha dele e sabia, o pulmão estava num estado, urina parando. A gente sabia que era impossível ele sair dali, porque ele estava já indo para a fase final da vida dele. E aí a cama dele ficava na beira, assim, próxima a uma janela, né? E aí um dia eu sentei na beira da cama dele e daí eu disse para ele, se tu pudesse fazer um pedido hoje, qual seria? O que eu imaginei que ele ia falar? Vera queria saúde. Foi o que eu achei que ele ia falar. E ele me disse sentar na área da frente da minha casa e tomar um chimarrão. Quando ele falou isso, eu pensei, que porcaria. Eu sento todo dia e eu não vejo a grandiosidade que é isso. E a partir dali, quando eu for sentar para tomar um chima, eu vou sentar 100%. Pode o mundo desabar ao meu redor, porque eu vou fazer aquilo ali. Quando eu sento aqui para passar aquilo que fez bem para minha vida, vocês podem ter certeza, eu vou estar 100% aqui. Se daqui a pouco eu for fazer um sanduíche, tenho certeza, eu vou fazer 100% o melhor sanduíche. Então, quando eu entendi isso, eu parei de ter saudade de coisas que se passaram, porque eu consigo aproveitar ao máximo cada momento com os meus filhos. Eu aproveito se eu tiver com um amigo, se eu for sentar em silêncio para olhar um filme, eu tento aproveitar aquele momento porque eu sei que ele é algo único. Eu posso ter mais 10 almoços com a mesma amiga, mas nunca vai ser igual. Aquele é único. Como esse momento nosso aqui, ele é único. A gente pode se reencontrar 1000 vezes, mas do jeito que você tá hoje, do jeito que eu tô hoje, nunca mais. Porque a gente vai aprender outras coisas, a gente vai ter outras visões. Então, ele é único. E para dormir é necessário. Terminou o trabalho na empresa, fez o teu melhor, dá o teu melhor, tá lá dentro, faz o teu melhor. Saiu de lá, agradece e vai fazer o melhor. Se for embora de Uber, vai fazer o melhor quando chegar em casa, seja o melhor onde tu estiver. Eu posso garantir que não tem nada que vai fazer você não dormir, tá? Quando você pratica isso. Como que eu faço?
eu ajeito a minha cama toda, né? Então eu já voltei de todos os lugares, boto lá meus 5, 6 travesseiros que eu amo. E aí eu sinto aquele cheiro, sinto o meu quarto, entro no estado de gratidão, porque eu tenho onde ficar. E aí eu sempre tenho uma coisa comigo assim, vai que a gente mora e tem que ficar em pé o tempo todo do outro lado. Então, deitou na cama, estica as pernas, sente aquele momento. Podem ter certeza que vocês vão dormir. E dão um comando, tá? Do horário que vocês querem acordar. Porque às vezes a gente deita e fica se dando N comandos. Ai, pois é, precisava acordar às 6, mas eu só vou acordar às 7 e fica ali. Então, dá um comando certo. Eu vou acordar às 6:30 da manhã. Eu vou levantar, eu vou passar um café, eu vou sentir esse café. Faz todo esse processo. Isso faz com que a gente se conecte ao alto. Isso vai de encontro com o colocar o pé no chão e sentir o quanto tu é forte, o quanto tu é guerreira, tá? E uma outra coisa que eu acho que não tem como não fazer mais, tá? É entender que a gente tem o nosso tempo certo aqui. A gente tem um tempo programado aqui. E a gente tem uma programação de tudo que a gente veio fazer. Então, quando as coisas estão muito ruins, é porque a gente está demorando demais, às vezes, numa experiência. Porque às vezes a gente não quer encerar ela. Então, no trabalho, faz ser muito bom. Se aí tu não estiver realizado, não estiver feliz, procura outra coisa. Não tem problema isso. Uma coisa que as pessoas me falam muito, tá? Vera, mas eu gosto do meu trabalho, mas o meu problema é os colegas, o meu problema é... daí tem uma que é muito chata e por aí vai. E eu sempre falo o seguinte, tá? Quando uma empresa contrata a gente, ela contrata pra gente fazer um determinado trabalho. E ela nos paga para aquilo ali. Nunca, em nenhum contrato, vai estar escrito lá, olha só, tu vai chegar, o teu colega vai te dar o bom dia mais amoroso do mundo, o outro vai te trazer um café, o outro vai trazer um pão de queijo, o outro vai te deixar feliz. Isso não faz parte do contrato. O contrato é, tu vai fazer esse trabalho e tu vai receber esse tanto. Então, toda essa coisa ao redor que a gente exige às vezes na nossa caminhada e que não nos deixa dormir, que não nos deixa desligar, é porque a gente inventou aquilo, a gente quer que aquilo seja perfeito. Então faz o teu trabalho da melhor forma possível. Aquilo que tem ao redor, cada um tem a sua etapa para resolver. Saiu de lá, agradece. Vai para tua vida, entra no teu carro, põe a música que tu ama. Estiver a pé, põe o fone que tu põe o fone e vai caminhando e escuta o que tu tiver que escutar, mas desconecta do trabalho e vai para a vida que tu ama. E aí quando tu chegar no outro dia, aí 100% de novo na empresa. Eu tenho certeza que se vocês desconectarem dos lugares, fazendo aquilo que eu falei lá no início, vocês vão dormir. E para quem trabalha com muita gente, tá? Por aqui passam muitas pessoas, então cada um tem 1000 histórias, né? E aí, às vezes eu ia deitar e ficava aquelas histórias aqui, né? Como que eu faço para desconectar de pessoas? Eu imagino elas penduradas numa cordinha aqui e eu vou me acalmando e cortando uma por uma e deixando que Mãe Maria cuide e proteja. E vocês podem ter certeza que vocês vão dormir se fizerem isso. Espero que isso ajude, tá? E a gente vai falando mais um pouco lá na frente, um pouquinho mais aprofundado, mas essa é a forma mais fácil e a forma mais básica da gente dormir. Então amem a experiência que vocês estão tendo no planeta. Nas experiências ruins, fiquem pouco tempo. Nas boas, aproveitem ao máximo. E a gente se vê por aí, tá? Que Deus abençoe e fiquem bem.